Esses dias eu encontrei uma planilha do Excel perdida no meu Drive que chamava apenas Star Trek. Era um negócio que eu e um amigo fizemos depois que eu terminei de assistir a série original do Star Trek dos anos 60. A gente dividiu os episódios por temáticas. Tinha uma lista de preferidos, mas também tinha listas mais específicas, tipo episódios no qual a tripulação da Enterprise tem que enfrentar um deus corpóreo, ou no que eles têm que enfrentar um deus não corpóreo, ou episódios que o Capitão Kirk destrói uma inteligência artificial malvada mandando um paradoxo mental que frita o sistema dela. Isso surpreendentemente acontece bastante. Eu me amarro em Star Trek. A Nova Geração e Deep Space Nine são duas das minhas séries preferidas. A série original dos anos 60 eu acho que já é outra parada. Eu gosto bastante, tem episódios muito bons, mas ao mesmo tempo é uma série confusa. Isso pela época que ela foi feita, por problemas com a emissora, problemas com produção, orçamento reduzido. Por causa disso tudo, muitos episódios não envelheceram muito bem num ponto de vista técnico, apesar de muitos deles terem histórias e dilemas que são muito bons e relevantes até hoje. Mas não são essas histórias que eu vou falar hoje aqui pra vocês. O que eu quero focar é nessa listinha aqui do meu Excel que são os episódios bizarros. Eu dei uma reassistida nos episódios que estavam nessa lista e reorganizei eles aqui em 10 posições. Tecnicamente do menos bizarro pro mais bizarro, mas eu também não fiquei pensando muito nisso em fazer um ranking, porque bizarro é meio subjetivo também, né? Eu também reconsiderei alguns episódios que estavam nessa lista e estabeleci uma regra pra colocar eles aqui no vídeo. O episódio tem que ter uma trama bizarra e uma execução bizarra. Então, episódios que têm a trama bizarra, mas que são feitos na moral, tipo o episódio dos Pingos da segunda temporada, que é considerado um dos melhores da série, não entraram aqui. Ao mesmo tempo que episódios que têm uma execução bizarra, mas a trama é boa e se leva a sério, eu também deixei de fora. O maior exemplo desses acho que é o Arena da primeira temporada. O episódio ficou famoso por ter uma das cenas de luta mais patéticas da história, mas de resto, ele na real é um episódio muito bom. Ah, e eu vou lembrar também que bizarro não necessariamente significa ruim. Essa não é uma lista de piores episódios da série. Então episódios tipo aquele que termina com o Kirk lendo a Constituição dos Estados Unidos, ou aquele que a Enterprise mal aparece pra trama focar num espião que o Gene Roddenberry tava tentando emplacar como protagonista de outra série, esses eu acho mais ruim do que bizarro e também não estão aqui. Se vocês gostarem desse vídeo, talvez outro dia eu faça aqui no canal a lista de piores episódios, ou de melhores episódios, ou de episódios que o Kirk dá bug num robô falando uma verdade que é uma mentira, ou qualquer palhaçada dessas. Também vale notar que o objetivo aqui não é fazer uma análise meticulosa dos episódios, é só uma curadoria de bizarrice e eu vou falar praticamente 3 aspectos, que é premissa, o porquê do episódio ser bizarro e se eu acho ele um bom episódio ou não. Então é isso, vamos nessa. Em 10º lugar dessa lista eu coloquei um episódio da segunda temporada chamado Um Lobo Entre os Cordeiros. Esse é um que geralmente não aparece na lista de episódios mais esquisitos de Star Trek que tem por aí, mas a primeira vez que eu assisti ele me impactou muito. Isso porque ele é um episódio que se leva muito a sério até chegar nos últimos 10, 15 minutos e ele descaralhar completamente. A trama dele começa como um murder mystery. Tem alguém matando várias mulheres em um planeta X e tem um elenco de personagens que são os suspeitos no caso, incluindo o Scott, o famoso engenheiro da Enterprise. E o episódio é basicamente uma investigação para descobrir o assassino. O episódio já é bizarro desde o começo por causa da trama que fizeram com o Scott aqui. Ele se machucou em um acidente causado por uma tripulante mulher, o que fez ele ter um surto de misoginia, aparentemente, e o Capitão Kirk e o Dr. McCoy levam ele pra ir transar num planeta exótico pra ver se passa. Eram os anos 60, né? Mas a parte da investigação é feita na moral. Eles descobrem que um dos personagens secundários ali era o assassino, mas quando isso acontece no final, eles descobrem também que na real ele estava possuído por uma entidade estilo Pennywise, que mata as pessoas pra se alimentar do medo delas. E que essa entidade passou por vários planetas ao longo dos séculos matando mulheres, e quando passou pela Terra, era o Jack o Estripador. O que já é absurdo por si só, mas aí o espírito da parada entra na própria Enterprise. E aí eu já acho que fica muito surreal, eu sempre me refiro a esse episódio como aquele em que a nave é possuída pelo Jack o Estripador. E ainda melhora, porque o jeito de não fortalecer o bicho é não ter medo. Então o que acontece? O Dr. McCoy droga todos os tripulantes da nave e fica todo mundo chapadaço, bobo alegre, rindo à toa. Eu acho bizarro como esse episódio escala, começa com uma coisa meio noir, uma investigação de assassinatos, e acaba com todo mundo chapado lançando o espírito do Jack o Estripador para flutuar no espaço pela eternidade. Ah, e esse episódio foi escrito pelo Robert Bloch, o cara que escreveu Psicose, o livro que deu origem ao filme do Hitchcock. Então, o episódio é bom? Não muito. A maior parte dele é um monte de gente sentada numa sala discutindo. Mas ainda assim eu gosto dele. Acho que é um episódio divertido que tem uma trama legal. Ainda na segunda temporada, o próximo da lista é um episódio chamado O Lamento por Adonis.
A trama desse é simples, a Enterprise encontra um planeta onde está morando o deus grego Apolo, e Apolo quer prender eles lá como súditos dele. Esse já começa esquisito logo no começo, que a Enterprise fica presa na órbita do planeta por um campo de força. Até aí normal, já aconteceu antes, só que nesse o campo de força toma a forma de uma mão gigante que literalmente sai do planeta e segura a nave. E acontece que o vilão da semana é o Apolo, né, o próprio deus grego. A história dele até que é maneira, meio que fala ali como os deuses gregos não eram deuses, eram só aliens muito avançados que visitaram a Terra muitos anos atrás, e ele tá morrendo sem os súditos dele, porque o que é um deus se não tem ninguém louvando ele ali? É um dilema legal, que funciona. Mas aí o orçamento baixo da série acaba deixando o visual desse aqui meio esquisito. Primeiro que o figurino do Apollo é meio merda, né? Essa toga dourada aí tá mais pra carnaval do que pra celestial. Acho que eu vi uns 15 Apollo desse nos bloquinhos de rua que eu fui esse ano. O cenário do episódio é reduzido, é um templo pequeno ali, não é nada muito grandioso, e tem esses efeitos do Apollo jogando raiozinho nos outros, ou do Apollo ficando pistola e crescendo de tamanho. Pro orçamento baixo, pra TV anos 60, tá bom na verdade, mas é o tipo de coisa que não envelheceu muito bem pra exibir o programa em HD hoje, e eu acho que acaba ficando engraçado. Então acho que o lance da mão verde gigante e a trama de deus grego gratuita fazem esse episódio entrar no bizarro pra mim. É o famoso episódio que o Scott é eletrocutado por um deus, 2 vezes. Mas é bom? Assim, tem muitos episódios da série original que eles têm que enfrentar alguém que tem poderes de Deus. Esse não é um dos melhores, mas também não é um dos piores. Acho que seria um episódio esquecível, mas o ator que faz o Apollo manda tão bem que vale a pena ver por ele. O personagem tem esse visual cafona, mas ainda assim o cara consegue criar uma figura trágica e ameaçadora convincente ali, então isso é maneiro. O próximo episódio é um da terceira temporada, que já é uma temporada infame porque tem uma queda de qualidade muito brusca ali. É o episódio Caminho para o Éden, e a trama dele é que a Enterprise é sequestrada por um grupo de hippies espaciais. Parece que o episódio todo é uma visão cínica do movimento hippie, e tem vários momentos peculiares, tipo o Spock pegando o alaúde espacial dele lá pra fazer um som com os hippies. Tem um hippie que tá sempre com uma viola por aí fazendo músicas espontâneas de protesto toda vez que alguém da tripulação fala com ele, o que resulta em muitos números musicais com letras óbvias e constrangedoras. E o mais bizarro é que, ao mesmo tempo, é uma trama de culto. É uma coisa meio Charles Manson, porque tem um líder maluco que tá influenciando os hippies espaciais a cometerem crimes. E isso foi lançado antes dos assassinatos cometidos pela família Manson, o que é mais bizarro ainda. Todo o objetivo desses hippies é encontrar um planeta perfeito que seria comparado aos Jardins do Éden. Eles conseguem tomar controle da Enterprise com uma facilidade alarmante, chegam no planeta e descobrem que é um planeta tóxico e não dá pra viver lá. Fim. É bom. Não, nada faz sentido aqui. Os vilões da semana são irritantes e tão estúpidos que eles conseguirem fazer tudo que eles fazem ali só faz a tripulação da Enterprise parecer muito burra e incompetente. Se 6 hippies desarmados conseguem tomar controle da nave, qualquer imbecil consegue. O episódio todo parece ter sido feito pra fazer piada e desmerecer um movimento legítimo de contracultura que estava rolando ali na época, e isso não me desceu muito bem. O próximo é um famoso por ser um dos piores episódios da série, que é o Cérebro do Spock, da terceira temporada. A trama desse é que uma raça de alienígenas roubou o cérebro do Spock e a tripulação da Enterprise tem que arranjar um jeito de recuperar ele antes do corpo do Spock morrer. Esse episódio todo é um conflito de tom tão grande que eu acho que não tem nenhum aspecto dele que não seja bizarro. A trama é muito estúpida. Eles vão parar num planeta que é dividido entre 2 tribos. Os homens são os Neandertais que moram na superfície e tem esse visual cafona, usando umas perucas que parecem ser de manequim de loja de roupa. Todo o visual deles parece coisa que veio diretamente de Hermes e Renato. E as mulheres moram num subterrâneo tecnológico, só que todas elas são muito burras também, ao nível de nem saber o que é um cérebro. Aparentemente a sociedade ficou tão dependente de tecnologia que a inteligência delas atrofiou por desuso. O que eu acho um insulto brabo, cara. Porra, irmão, teu cérebro atrofiou por desuso. Isso é maravilhoso. E aí elas têm que usar um capacete cheio de luzinha que deixa elas temporariamente inteligentes. E aí elas podem remover cirurgicamente o cérebro do Spock e colocar ele como computador central do planeta que vai manter geral vivo e governar o lugar. Nada disso faz sentido. Pra melhorar mais o episódio, a tripulação leva o Spock junto pra buscar o cérebro. O McCoy coloca uns bagulho eletrônico na cabeça dele que faziam o corpo dele ser controlado por um controle remoto. E aí ele fica andando por aí igual um 2 de pausa, acompanhando o grupo, sem fazer absolutamente nada. Só que a montagem do episódio fica o tempo todo colocando uns close dramático com trilha sonora bombástica na cara dele.
Mas pra mim o melhor desse episódio é que ele é muito estúpido, mas o DeForest Kelley tá dando o nome dele ali na atuação como Dr. McCoy, é uma coisa bonita de se ver. Where are you going to look for Spock's brain? How are you going to find it? É bom? Claro que não, o episódio é uma merda. Mas talvez ele seja um que é tão ruim que é engraçado. Acho que ele é o The Room do Star Trek. Em sexto lugar nessa lista entra o Por Trás da Cortina, mais um episódio da terceira temporada. A trama desse é que Kirk e Spock são levados para um planeta por uma raça alienígena, onde eles têm que se juntar com figuras históricas do bem e vencer uma luta até a morte contra figuras históricas do mal. Eu tenho um fraco por episódios que colocam figuras históricas aleatórias fora de contexto no meio do espaço. Então, quando eu tava vendo um episódio que começa com a Enterprise se aproximando de um planeta, o planeta desaparece e brota Abraham Lincoln flutuando numa cadeira no espaço, eu já tava rindo antes da abertura. O episódio demora um pouco pra chegar na trama de duelo até a morte. A primeira parte dele é praticamente Kirk recebendo Abraham Lincoln na Enterprise, mostrando a nave pra ele, e todos os personagens secundários se perguntando o que o Kirk anda fumando pra ele acreditar que esse maluco é realmente Lincoln, o ex-presidente dos Estados Unidos que tá morto há 400 anos já na história da série. Depois que eles vão pro planeta, tem uma pedra vulcânica que se transforma num bicho desengonçado que explica as regras do duelo, como ele armou isso tudo pra entender a diferença entre o bem e o mal na concepção humana. E o Kirk, sem paciência, tenta socar o bicho e queima a mão, o que é ótimo, porque o bicho só responde com alguma coisa tipo: tu esqueceu que eu sou uma pedra vulcânica, animal? E esse episódio só não entrou mais alto aqui na lista de bizarrice porque as outras figuras históricas que aparecem aqui são quase todas inventadas pro episódio. Do bem, tem um profeta vulcano. Do mal é tipo Genghis Khan e 3 malucos inventados. E Genghis Khan nem fala é só um figurante. Então isso foi um pouco decepcionante aqui. O vilão principal acaba sendo um coronel responsável pela Terceira Guerra Mundial, que a gente sabe que não aconteceu ainda, então ele é um cara inventado que usa umas táticas de desenho animado contra o Capitão Kirk. Eu queria mais rinha de figura histórica, acho que daria pra rir um pouco mais, pelo menos. É bom. Eu não acho que esse episódio seja muito bom. Ele é a mesma coisa que o Arena, que eu mencionei no começo do vídeo, mas ele consegue ter uma luta mais desinteressante e uma conclusão pior. Em quinto lugar nessa lista, na real, dá pra dizer que é um conjunto de episódios que eu imagino que surgiram porque a produção tinha acesso a cenários ou figurinos de uma época específica. São episódios bizarros porque tem uma premissa absurda e um planeta temático. A Enterprise encontra um planeta que é todo modelado a partir da Alemanha nazista, ou a partir do Império Romano, ou de Chicago nos anos 20. Uma vez, beleza, mas eles encontrarem tantos planetas com sociedades que são exatamente iguais períodos históricos da história humana é meio forçado. Eu dei esses 3 exemplos, mas o que eu quero focar aqui mesmo, que eu acho que é o melhor desses, mas não menos bizarro e meio que representa todos eles, se chama Um Pedaço da Ação da segunda temporada. A trama é que o Kirk e o Spock ficam presos em um planeta que tem uma sociedade toda baseada em máfias de Chicago anos 20. Eu acho meio bizarro em todos os aspectos, mas a trama até que tem uma boa justificativa. Alguém da Federação foi nesse planeta anos atrás e sem querer largou lá um livro contando história das gangues de Chicago. E o povo local tomou isso como um livro sagrado e construiu a sociedade deles baseada nisso. E daí que vem o bizarro, porque é uma visão quase cínica da história americana. Todo mundo aqui se veste, age e fala igual um gangster caricato de filme, todo mundo é trambiqueiro e tá sempre tentando se dar bem em cima dos outros, todo mundo anda na rua carregando uma metralhadora na mão. Eu acho isso muito bom. E é engraçado porque o Kirk vai lentamente entrando na imitação também. Ele começa a falar como se ele fosse um gangster. Ele tem uma cena famosa que ele inventa um jogo de cartas cheio de regras sem sentido pra distrair os guardas. Eu acho ótimo que no final do episódio ele mal resolve o problema do planeta. Ele só cria um sindicato do crime e vai embora. O episódio todo foi só pro Kirk brincar de gangster. E nisso eu tenho que dizer que eu gosto desse. É um episódio bobinho, mas que é divertido. Os gangsters aqui não parecem ameaças críveis, já que a Enterprise tem uma tecnologia muito superior. Mas o Kirk também não tá levando eles muito a sério. Quando ele perde a paciência no final, ele só resolve tudo rápido mesmo usando as armas e tecnologias da Enterprise. Além disso, é um bom conceito de ficção científica ali, como um item, por menor que seja, pode influenciar uma sociedade e mostra por que a primeira diretriz, a cláusula de não interferência da Federação, é tão importante. A menção honrosa dos outros 2 episódios que eu fiz, o Padrões de Força é o episódio da Alemanha nazista, que tem uma mensagem sobre fascismo não funcionar nem com boas intenções por trás, mas que acaba sendo um episódio meio esquecível ali no meio, e tem o episódio do Pão e Circo, que é o que mistura Roma antiga com distopia futurista.
futurista, acaba criando umas imagens bem peculiares, tipo um figurante fantasiado de legião romana segurando uma Uzi. Esse é mais bizarro e mais estúpido porque é uma dessas sociedades alien que se desenvolveu exatamente igual à Terra, com a mesma língua, mesmos nomes, até as mesmas religiões, o que não dá pra engolir muito. Mas esse vale a pena também porque ele faz umas lutas de gladiador modernas e televisionadas, que são uma crítica bem descarada a emissoras de TV americanas, e tem um visual de orçamento baixo bem zoadinho ali que acho legal de assistir. Em quarto lugar entra o Último Duelo, que é o episódio de Star Trek com faroeste. Apesar dele cair um pouco nessa coisa do planeta com temática histórica, ele foi feito de um jeito bem diferente. A trama é que a Enterprise entra em uma área proibida e, como punição, os aliens responsáveis fazem eles terem que recriar um duelo histórico do faroeste. Só que eles são as figuras históricas que morrem nesse duelo. Esse é outro que a trama fala por si só. É a punição menos prática possível. Os aliens recriam todos uns cenários com personagens e tudo mais. Basicamente fazem Westworld antes de Westworld. Os aliens aparecem no começo aqui e, pra variar, eles são uns bichos de qualidade questionável. Dessa vez é um dinossauro tosco que aparece em um planeta que é literalmente só névoa. Assim economiza um pouco nos cenários, né? O próprio cenário do faroeste é meio esquisito porque são cenários incompletos. Eles meteram um fundo infinito ali e construíram só o que dava. Acaba que essas casas não têm paredes, tem uns bagulho pendurado no nada, tem uns lugares que são só a fachada. É um cenário muito esquisito. Tipo, o que é isso, maluco? É Lars von Trier? E é doido que os personagens nunca reconhecem que esse cenário tá bizarro, eles só agem como se estivessem realmente ali no faroeste mesmo. O episódio todo são eles percebendo o que tá acontecendo ali e tentando arranjar um jeito de fugir, mas eles não conseguem. Eles descobrem que eles estão fadados a recriar o tiroteio. Mas eles também descobrem que é a mesma lógica do Pennywise, ou do Jack o Estripador, como a gente já viu, né? Se eles não tiverem medo, se eles acreditarem que aquilo não vai machucar eles, não vai machucar eles de fato. O que leva a gente pra uma cena de tiroteio muito boa, que depois que os cowboys sentam bala no Kirk sem dar efeito, o Kirk só chega numa voadora no maluco. Eu acho ótimo. É bom. Sim, eu acho que esse é um episódio que os problemas de produção, os cenários esquisitos, acabam funcionando pra criar uma atmosfera bem alienígena e surreal pro lugar. Porque no final tudo era criação dos aliens mesmo, baseado em conhecimentos do subconsciente dos personagens, então faz sentido. Eles usam uma técnica legal aqui, tem uma fotografia sombria, estabelecem bem todos os personagens secundários contra quem vai ter esse duelo. E aliás, isso é uma coisa que eu achei bem legal também. O evento histórico em questão foi o tiroteio no OK Corral, o rolê lá dos irmãos Earp, que já foi representado várias vezes em filmes de faroeste diferentes. Eu sempre lembro do Tombstone, A Justiça Está Chegando, dos anos 90, um filme que eu gosto muito. Os Earp sempre são uma figura heróica nessa história, mas nessa versão do Star Trek eles invertem os papéis. Mostram a figura dos Earps como quase psicopatas ali, que só estão interessados em matar todo mundo. Toda a cidade tem medo deles ali, como se eles fossem uma força policial autoritária. E com certeza foi a versão mais diferente que eu já vi de toda essa história dos irmãos Earp, isso eu achei bem legal. Em terceiro lugar tem outro episódio que é considerado um dos piores, que se chama Os Herdeiros de Platão, da terceira temporada. A trama desse acho que dá pra resumir como: Kirk salva um cara com nanismo de um grupo de telepatas malvados. Esse é o planeta Grécia Antiga, com uma galera que era aprendiz de Platão. Nada disso faz diferença pra trama. O episódio, na real, mal tem trama. Kirk, Spock e McCoy descem no planeta, e os telepatas malvados querem que McCoy fique lá porque eles não têm médicos. McCoy não quer ficar, então eles ficam torturando os três de jeitos estúpidos por 1 hora de episódio. O episódio tem o que dá pra chamar de tortura lúdica, porque são umas coisas do tipo fazer a galera dançar um número musical, fazer o Spock fazer um sapateado do lado da cabeça do Kirk no chão, fazer o cara usar o Kirk de cavalo, essa é peculiar, fazer o Spock cantar um sarau forçado pra galera ali. E o final, quando eles fazem todo mundo começar a se pegar. Que, aliás, esse episódio também é famoso por ter o primeiro beijo entre um homem branco e uma mulher negra na história da TV americana. Então, pelo menos, ele tem isso de bom, porque o resto do episódio é só sequência de nonsense. A solução pra tudo aqui é igualmente bizarra. O McCoy descobre uma parada que é tipo um soro de telecinese, e aí ele injeta poderes mentais no Kirk pra ele poder bater de volta nos cara babaca do lugar. E aí todo mundo vai embora e o episódio acaba. Parece que foi 1 hora inteira só pra ficar vendo a galera sapateando e fazendo coisa estúpida. É bom? Não. Segundo lugar é outro episódio escrito pelo cara do Psicose. Esse é da segunda temporada e se chama Dia das Bruxas. A trama desse tem o pessoal da Enterprise descendo pra um planeta que tem um castelo mal assombrado. E lá eles são controlados mentalmente por 2 aliens super poderosos, incluindo uma mulher que pode se transformar em um gato.
Esse episódio parece uma grande mistureba sem trama de elementos de terror comuns nos anos 60. Começa com um morto chegando na Enterprise e lançando uma maldição na galera, depois o trio principal encontra várias bruxas falando, rimando, jogando mais profecia em cima deles, uma coisa meio shakespeariana ali. E nem são umas rimas muito boas não, como o próprio Spock diz no episódio. Spock. Comment. Very bad poetry, Captain. Aí eles finalmente chegam no Castelo Assombrado, tem masmorra, tem gato preto, tem passagem secreta, tem tudo que você espera de um ambiente desses, só não tem trama. Os aliens demonstram que são superiores porque eles têm um chaveirinho voodoo da Enterprise que eles podem usar pra danificar a nave, sem muita explicação de como isso funciona, porque o resto do episódio todo tem um fundo de tecnologia, mas isso, brother, eu não tenho ideia. Eu também tenho um chaveirinho da Enterprise, mas o meu quebrou todo quando tava no meu bolso sem querer. Acho que desse daqui o Capitão Kirk não conseguiu escapar, coitado. E o grande auge da trama é que eles têm que escapar da mulher que se transformou em um gato gigante. E isso é visto através desses efeitos ótimos de sobreposição de imagem dos anos 60. No final de tudo, ainda tem a última reviravolta que eles conseguem destruir todas as ilusões criadas por essas criaturas, e os aliens no final são dois bichos minúsculos desengonçados, feios pra cacete, feitos de um stop motion. Esse é bom? Eu não gosto muito desse, apesar da temática de terror. Eu acho que a trama dele é uma zona, e ele não tem muito conflito definido, do tipo, os objetivos dos aliens não ficam claros. O que eles querem ali? Querem manter a galera no planeta deles só de meme? Eu acho meio zoado, é um episódio pra ver só pra ver referência pra filme de terror mesmo. O primeiro lugar aqui é outro episódio de coisas aleatórias acontecem, mas esse eu acho muito bem feito, é um episódio da primeira temporada que se chama A Licença, que também foi um que eu achei muito impactante a primeira vez que eu assisti. A trama mesmo a gente só descobre no final, mas é um planeta meio parque de diversões que transforma tudo que você pensa em realidade. O problema é que a tripulação não sabe disso, então eles chegam lá e só começa a acontecer um monte de merda bizarra. Cara, em 5 minutos de episódio, o McCoy tá andando pelo lugar e aparece um coelho antropomórfico gigante olhando pra ele e se escondendo, que saiu diretamente de Alice no País das Maravilhas. É uma fantasia bem canastrona, anos 60, e o episódio já começa com essa porrada e depois ele só vai ficando mais doido. Enquanto os personagens estão explorando esse planeta, vão acontecendo essas coisas, tipo um revólver aparecendo do nada embaixo de uma pedra, uma personagem que fala sobre ser uma princesa e aparece um vestido pra ela, que ela e o McCoy acham de bom tom só pegar e vestir no meio da investigação da situação potencialmente perigosa que eles estão ali. Aparece um tigre, aparece um avião da Segunda Guerra fazendo um rasante atirando na galera. Tem uma cena que um samurai literalmente sai do chão e sai correndo atrás do Sulu. O grande drama do Kirk aqui é que aparece um cara que fazia bullying com ele na faculdade lá da Federação e ele cai na porrada com o maluco enquanto toca umas músicas vagamente irlandesas de fundo. O auge pra mim, que eu sempre rio toda vez que eu assisto esse episódio, é quando aparece um cavaleiro medieval que espeta o McCoy com uma lança e mata ele. Todo mundo fica chateado porque, porra, o cara era amigo de todo mundo, era o médico principal da nave. Pra no final, quando o dono do planeta aparece explicando o que tá acontecendo ali, que ninguém morreu, o McCoy só aparece de novo, do nada, com uma mina seminua em cada braço falando: Kirk, esse planeta é brabo, brother! Todo mundo bolado achando que o cara tinha morrido, mas na real ele foi só fazer um harém com um monte de mulher de mentirinha que apareceu ali pra ele. Isso é arte. É bom! Cara, eu me amarro nesse episódio, é um dos meus preferidos da série original, e um dos mais divertidos, eu acho. Não tem nenhum dilema, nem nada muito complexo aqui, como outros episódios que eu gosto da série, mas ele funciona pela simplicidade. É uma trama criativa sobre trazer pensamentos à vida e tomar cuidado com o que você deseja. Isso dá permissão pro episódio ser um shitpost, de ter uma história completamente surtada que tem tigres, samurai e a porra toda. Eu acho isso ótimo. Então esses foram os episódios mais bizarros de Star Trek, de acordo com o que eu vi e revi. Provavelmente devo ter esquecido alguma outra coisa bizarra que eu não lembrei pra colocar na lista. E aí, se vocês acham que faltou alguma coisa aqui, comentem aí embaixo. Fala quais episódios vocês gostam, qual vocês acham bizarros também. Mas no geral eu acho que foi uma boa lista com episódios bons e episódios ruins. E quem sabe eu não faço mais dessas no futuro.